KOF 15. E é isso aí, galera, vídeo especial aqui pra vocês. E nesse vídeo vamos estar falando de personagens com chances reais de aparecerem na sessão 3 do KOF 15. E acompanhar esse vídeo até o final, até mesmo para não pegar a informação pela metade e acabar fazendo um registro gratuito nas redes sociais. E sem enrolação, aqui estamos vendo aqui a Hinako, última personagem DLC da sessão 2 do KOF 15. Mas vamos aqui conferir informações diretamente do site, que já dá alguns easter eggs também. Fora que eu vou estar mostrando muitos easter eggs de material oficial da SNK, principalmente o mais importante de todos, que vale da regra de canonidade, que aparece em grandes franquias e grandes séries. E vamos começar logo por uma informação bastante interessante aqui. Como vocês podem ver, na última sessão foram 7 personagens, mas se Oda, assim como eu, tiver toque, ele vai adicionar mais a quantidade de personagens que está faltando. E se vocês contarem direitinho aqui, vão ver que está faltando 7 personagens para fechar uma quantidade completa e redondinha de personagens no KOF 15. E pelo menos eu acho que uns 5 personagens dos 7 que aí, ou pode ser até 7 se eles adicionar os outros 2 personagens que tá na geladeira dentro do próprio jogo. Mas vamos lá. E a gente vamos voltar para conferir após as informações que eu passar essas aqui personagens dos Camels que apareceram durante o jogo. Mas vamos nos focar nisso aqui. Sim, galera, foi um dos motivos de que tava demorando um pouco mais do que o necessário aí para eu sair esse vídeo. Mas isso aqui eu tô fazendo muito mais para ajudar a quem tá começando, principalmente, ou até outros youtubers que quiser fazer algumas análises. Fique tranquilo que vai ter outras versões aqui que vai facilitar mais a vida de vocês. Mas como vocês podem ver aqui, já botei aqui reverse, que lembrando que tem os mesmos poderes do Verse, o Deus Ex Machina, quer dizer, de ressuscitar os personagens das franquias principais e também de outras franquias, bem provável. Mas como vocês podem ver aqui, demorou por causa disso aqui, ó. Já adicionei personagens e vocês podem ficar tranquilo aqui que é literalmente uma HUD funcional. E eu vou estar disponibilizando para vocês. E assim que estiver pronta, eu vou compartilhar o link aí. Não dessa como de outras versões, basta vocês verem o vídeo aí. Assim que tiver o vídeo, aí vai demorar um tempinho que eu não sou besta, e liberar também a versão para que vocês criem conteúdo, que é uma mão lavar a outra. Mas vamos ao que realmente interessa. Eu vou dar aqui também. Eu mostrei essas 2 personagens porque a esse Datamine aqui, que foi extraído justamente no primeiro dia do que assim que lançou na Steam, já extraíram. E como vocês podem ver aqui, já está no formato dos slots da primeira versão da Ruby do KOF 15. Lembrando que já está adicionado até os bosses secretos, que deveria já estar disponibilizado 100%, né? Mas vamos lá. Foi um datamine tão assim, logo de vazamento inicial, que não tem nem artwork oficial do Rugal, que também já o canal já tinha acertado há muito tempo que ia ter, né? Mas enfim, como vocês podem ver aqui, tem a Reverse e a Tomahaga, que já deveria ser disponibilizado há muito tempo, mas só depende da SNK. E o que acontece que realmente interessa, eles não disponibilizaram até agora, nem via DLC e nem via qualquer tipo de ou código, ou zerando, ou completando medalha. Então tem chance de elas estarem sendo disponibilizadas em algum momento. Mas vamos continuando aqui. Opa, vai cá mesmo. Agora que o negócio vai ficar minimamente interessante, porque eu vou estar mostrando informações extraídas diretamente, não só do KOF 15, como do KOF 14 e também de outro jogo aí, não do Garotos, né? Mas vocês vão entender durante o jogo, ou durante o vídeo. Como vocês podem ver aqui, a Session 2, que eu vou aproveitar e com certeza vai ter alguém da SNK assistindo, e eles vão, eu espero que eles levem essa informação adiante para que pelo menos a Session corrijam durante a Session 3, ou então corrijam antes da Session 3. Como vocês podem ver aqui, tem o Shingo, tem o Kim, tem o Sylvie, tem o Gentes, tem a Nage, tem o Dulon, tem o Hinako. Só que, misteriosamente, só 4 dos 7 personagens tem a roupa
clássica e também a roupa mais atual. E indiretamente, no caso assim, o Gwent já veio com a roupa clássica, entre aspas, foi atualizada, mas lembra bastante a roupa clássica, mas também ele foi, como ele é o boss de desafio, ele também tem a roupa dele já atualizada. Mas por algum motivo bastante misterioso, mas enfim, a Nad, que poderia ter a roupa do KOF 14 também, Dolon e a Inako não tem roupas extras não. Mas a Nad tudo bem, porque ela vai ser protagonista do KOF 16, quer dizer, ela tem chance de estar aparecendo em jogos futuros de The King of Fighter. O Dolon, ao que tudo indica aqui, foi um personagem de última hora, como vocês podem ver, que tá tendo a balança de ajustamentos aqui, que vai ser agora, durante esse lançamento da Inako, que bem provável que já teve. E a Inako acabou virando meme, que o pessoal tá dizendo aí que ela tá repetindo o ano somente durante 13 anos. Qual foi, SNK? Vocês poderiam fazer que nem a fizeram com a Kula, botar uma roupa dela lá melhor ainda, a Nakururu, vocês botaram ela com a roupa de colegial e com a roupa dela que ela usa durante o Samurai Shodown. Mas, enfim. E agora vamos estar conferindo aqui. Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo, na verdade, de eu estar me empenhando mais ainda naquela Ruby, por causa dessa enquete aqui, que também está rolando uma enquete da comunidade brasileira, que é a enquete da comunidade asiática, dos personagens que têm chances de estar na Session 3 do KOF 15. Mas durante o vídeo eu vou acabar estragando os sonhos, infelizmente, de muitos jogadores. Mas vamos ser realistas, que vocês vão, graças ao próprio jogo, vocês vão compreender por quê. Aqui, mas enfim, vou estar pulando aqui, porque a partir daquela enquete, restaram esses personagens que eu tô olhando aqui, mas vou estar falando. Oswald, DLC do KOF 14. Será que ele tem muitos fãs, velho? Será? Mas se tiver pelo menos um fã, pode ficar feliz, porque ele tem grande chance de estar voltando no KOF 15. Porque além, independente de ele não ter sido citado, não ter em trio e importância na lore aí do KOF 15, a SNK está aproveitando muito dos personagens do KOF 14. Mas tem uma regra básica aí, se ele se prontificaria a estar participando do torneio para estar competindo. E é o que tudo indica, pelo menos na participação dele do KOF 14, tudo indica que se ele tivesse em outros torneios, bem provável que ele estaria lutando. Aqui a Shoki. Agora. Mas quem já jogou tanto o KOF 14 quanto o KOF 15, pelo menos nem que seja assistiu no YouTube o final do trio Sojital, sabe que uma das coisas aqui que eu achei interessante. O final dos trios DLCs, ao que tudo indica, tem uma relevância significativa em outro jogo e não no próprio jogo da SNK, do KOF 15. Então, vamos logo ter como regra, final de grande parte dos DLCs, ou pelo menos todos os DLCs, não tem relevância no próprio KOF 15, nem no KOF 16, infelizmente. E o que tudo indica, pelo menos no final do próprio Sojital, como no final lá do trio das Super Agentes, o objetivo máximo do En é estar enfrentando o Gizzy, que é o próximo chefe do Garou, quer dizer, que vai ser bastante relevante no Garou 2. Então tem grande chance de ele estar em outro jogo. Não vou dar spoiler do meu próximo vídeo, nunca não sou besta. Mas é para o próximo vídeo que eu vou dar detalhadamente mais informações. Aí vamos do próximo DLC, o Kim, que muita gente ficou desesperada. Cadê o Kim? E ele veio. Mas vocês estão vendo aqui, não só o Kim, como também o Jun, o Choi, o Shang, e acaba citando também o Gang Hill. Só que, além de não ter relevância aos finais de DLC, nenhum dos quatro vai estar aparecendo no KOF 15, ou felizmente ou infelizmente. E é o que tudo indica, se o Kim tem chance de estar no KOF 16, é óbvio, mas
tá preparando o terreno direto ou indiretamente por Garou 2. Então pode ficar felizes aí, porque vocês vão ainda jogar muito ainda com ele. Aqui uma coisa que me incomoda, não tanto com o final do Kim, porque também com o final do Kim, mas mais ainda com o final da Super Heroine, com o final do trio Fatal Fury, com o final do trio Art of Fighter, que a SNK tá fazendo, eu acho que é uma loucura, e também é algo que é extremamente oposto que a própria Capcom tá fazendo. Ou seja, a Capcom sempre dá finais, histórias, enredos, várias coisas relevantes para os seus ícones de Street Fighter e de grandes franquias. Já a SNK, pelo menos nas últimas edições, está endoidando, está simplesmente botando finais cômicos, apresentações cômicas, todo tipo de nerf possível, moral, que eles conseguirem imaginar para todos os seus ícones. Vocês estão doidos, SNK? Vocês realmente acham que os próprios fãs gostam de ver esse tipo de situação, com ícones como o Street Fatal Fury, Art of Fighter, tanto a Mai como a Athena? Ou se estão doidos, Bora dar um puxão de orelha aí no roteirista, porque isso aí incomoda 99% da comunidade. Vocês estão doidos, Mas voltando nisso aqui, esse trio, porque sendo um trio principal, basicamente tem canonidade, mas só que mais outra característica que eu acabei notando, que além do personagem ser do tipo que participaria do torneio, grande parte dos personagens, como a gente vai acompanhar lá nos Camel, eles têm que realmente aparecer nos finais. E também, vou dizer assim, minimamente apresentar o interesse de estar competindo. Então, até o momento, Inako, Mari e Momoko, mas Inako aparece no final de outro trio que também aparentemente tem mais relevância. Então, como vocês viram aí, a última personagem DLC, porque não só por aparecer por 2 finais, mas também, como a gente viu também nas representações dela, ela é motivada a estar participando, principalmente para espalhar a palavra do sumo. Mas vamos continuando aqui. Marco Rodrigues, nosso brasileiro aí que eu peguei, que aí, eu fiquei pilhado, estressado, um pouco chateado, graças a finais como esse. É isso que eu falei desse negócio do ícones. Aqui sai uma coisa boa, mas aqui sai uma coisa péssima. E vamos que realmente interessa. Marco Rodrigues, o nosso brasileiro, um dos poucos personagens brasileiros minimamente respeitável, sendo representado minimamente respeitável. O que é que acontece? Simplesmente foi reduzido a um garçom. Não que sua profissão seja um demérito, mas ele é um lutador, pique nível de Ryu Sakazaki, basicamente, principalmente que ele já estreou o Garou se auto-titulando rival do Ryu Sakazaki, mas isso não tem lógica. Tem um pequeno gancho para um personagem de DLC, mas isso, a lore dele no KOF 15 acaba impossibilitando a participação dele no Garou. Vocês estão doidos, SNK? Você tá doido, Alda? Você lutou tanto para isso? Mas, infelizmente, não tem chance não só de ele aparecer como DLC no KOF 15, como também, ao que tudo indica, também ele não vai aparecer, só se for DLC, no Garou 2. Mas outro personagem tem chance de estar substituindo ele, e é bem provável que ele vai estar aparecendo no Acesso 3 para estar fazendo ponte pro Garou 2. Para o bem e para o mal, o final desse trio aqui tem uma quantidade significativa de relevância, principalmente porque algumas características dele estão tendo peso tanto no KOF 15 como em outro jogo. Eu vou estar mostrando para vocês. Sylvie, como vocês viram aí, é uma das personagens DLC, mas os caras com certeza estavam, entre aspas, já preparando o terreno, porque aqui eles botaram com a roupa do KOF 14 para eles não dar spoiler da roupa do KOF 15, né? Senão, mas enfim. Outra personagem que tem aqui, que tem grande chance de ir, sim, estamos falando de uma personagem que apareceu também no SK do Heroines, quer dizer, no SNK Heroines, que segundo o próprio diretor do KOF 14 e KOF 15,
é canônico e ocorre entre o KOF 14 e o KOF 15. Estamos falando da Mian, que quem zerou o SNK Heroines, ou pelo menos viu no YouTube, sabe que a ânsia dela de conseguir uma grande quantidade de dinheiro é para ajudar um hospital que ela ou é assistente social ou é enfermeira, não ficou muito claro. Então, toda oportunidade que ela tiver de torneios para participar, para estar arrecadando dinheiro, para estar ajudando esse hospital, ela vai estar participando. E pode ficar feliz aí, pelo menos eu vou ficar feliz, porque independente dessa, no caso assim, da versão do SNK Heroines, ela é um personagem interessante. Deveria não usar máscara, mas enfim. E vamos continuando aqui. Lembram que eu falei que tem um personagem que foi um final para o bem e para o mal. Tem um personagem que há muito tempo, a última vez que apareceu foi no Burikone. Estamos falando do sucessor do Mr. Karate, o bom e velho Mr. Karate 2, que fez essa aparição no KOF 15 e quando teve essa aparição, até o próprio trio não sabia a identidade secreta dele, né, SNK? Vocês são roteiristas, né? Mas enfim, Ryu tem, como vocês viram até o final do próprio trio do Art of Fighter, que ele incentiva toda a família a voltar a treinar duro, a deixar o restaurante em segundo plano aos cuidados do Marco Rodrigues. Então, até mesmo para servir de exemplo para a própria família, Ryu Sakazaki tem grande chance de estar aparecendo como Mr. Karate 2. E também, né, para a própria SNK economizar, né, reutilizando o modelo, né, esses safados. Mas, com certeza absoluta, vai ser assim, ó, vai ser dividido. Muita gente vai gostar de Mr. Karate 2 estar voltando, mas eu vou dar um pequeno easter egg também. Se eles for confirmado no KOF 15, também é bem provável que o final dele seja uma pequena ponte para ele estar aparecendo em outro jogo que no caso foi invertido. Como vocês sabem, o último chefão do Art of Fighter, o chefão secreto no caso do Art of Fighter, é o Gizzy, que os dois jogos aparecem no mesmo universo. Então tem grande chance também de um personagem secreto do Art of Fighter aparecer como um dos chefões no Garou 2. E quem poderia ser? Mas vamos continuando. E aqui, como podemos ver, Saisu Kusanagi. Nem sei como dar essa notícia, porque eu acharia relevante, porque se ele e outro personagem voltasse, dava pra fazer um bem bolado aí com um trio clássico aí, quer dizer, não canônico, mas é clássico. Mas ele não tem, eu não sei se é por vontade, não sei se é por objetivos, mas pelo menos canonicamente ele não tem nenhuma chance assim de estar entrando no torneio The King of Fighters, nem como DLC, nem como personagem principal. Então, quer ter aí. Shingo, como vocês sabem, eles tem motivo, né? Não sei qual canônico é o mangá dele, principalmente porque às vezes, até chama dele, que, né, apareceu no mangá, não foi canonizado no jogo, que, como eu falo, a regra de canonicidade é muito importante, principalmente para quem respeita realmente sua franquia. Então, né, aí vamos ao Shen. Com certeza vai ter muita gente aqui, ó, já com o dedo coçando no dislike. Eu vou dar. Segura o dedo no like aí, porque Shen tem grande chance de voltar no KOF 15. Porque, como você sabe aí, o espírito de ele tá sempre competindo, principalmente dos comentários relacionados ao final do trio do Oeste. Fora que outro personagem também estava nesse mesmo final e também deu indícios que tava com vontade de estar participando de competições. Estamos falando do Olon, e do Olon foi confirmado, personagem DLC da segunda Cécio, mas desbalanceado, mas enfim. Então, Cécio 3 aí pode estar aí aguardando aí fervorosamente que eles vão estar aparecendo. Mas vamos aqui, voltando aqui. Não, vou deixar isso aqui para depois. E aqui todos os personagens cameos que apareceram, artwork, que foram citados, mas vamos lá o que realmente interessa. Tug não, Goro Daimon, apesar de parecer, ele não
tava em destaque. O que pesou em cima de Goro Daimon foi que ele não tava no mesmo destaque que como a própria Sylvia minha tava. Outro agravante. Vê-se, Maturi, como estão simulando a saga Orochi, e também já confirmaram também a ressurreição do próprio Gaiden. E também, como eu falei para vocês, a Reverse tem os mesmos poderes do Verse, ou seja, ela tem poderes suficientes para estar ressuscitando personagens que o próprio Verse não ressuscitou. Aí fica incógnita, aí fica nas mãos do Oda. Vamos que realmente interessa. Shingo Yabuki, como vocês viram, DLC, Sasha Kusanagi não. A Yuki nem lutadora é. Dolon, como vocês viram aí, apareceu DLC. Shenron, como vocês viram, vai estar. Tem grande chance de estar. Aí vamos que realmente interessa. Birigizzi, já. Lirikane. Ali, ela como lutadora, foi um spin-off. Ela, por padrão, não é uma lutadora. O Ivojai não estava em destaque, ainda estava de costa. Aí vem Orochi. Eu vou estar falando mais um pouquinho para frente, um pouco à frente, mas vocês viram a tube, então vocês já sabem a resposta. Benítez veio de DLC na CS2, Orochi é estilo e Takuma Sakazaki. Ele não, Takuma Sakazaki não estava nem com instinto de lutar, tava mais querendo ser empresário aí da Friboi, quer dizer. Marco Rodrigues, pô, esse NK, vocês fizeram um negócio desse assim com o personagem que não tinha. Mas enfim. Mr. Karate, como eu já acabei de falar, hein? Vocês já viram aí que, né? Kikapuan foi adicionado, Ganhil, Gaidel, Zarina. Vocês viram aí o final, né? Do trio aí do Auto 9. Ela não. Tá lá no cantinho dela, deixa lá no cantinho dela. Silvio Palapala, Mian, tem chance de voltar. Heiden não. Shohayati também não. Jifunha também não. Tizoki, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Tá lembrando aqui, né? Takuma, como eu acabei de falar, não tem chance. Porque ele não tava nem querendo lutar. Quer dizer, Mr. Karate 2 tem mais chance de estar no KOF 15 do que ele. Aí o final, que eu disse que tem minimamente relevância, que tá aqui o Ramon e o Tizoki, que apareceu misteriosamente, sabe-se lá de onde. Mas como vocês sabem aí, os finais do KOF 15 são são como se fosse uma ponte pro Garou 2. Então seria bom se eles liberassem como uma alternativa, mas eles não vão liberar não. Eles vão botar Tizoki no Garou 2. Vou botar já spoiler, não quero nem saber se vocês estavam esperando essa informação no próximo vídeo, mas já libero lá, já. Mas vamos lá. Foxy Diana, como vocês sabem aí, o objetivo delas máximo é proteger a Kula, então Nete. K99 vocês viram, né, quem ele é, né? A identidade secreta. Inakshijo foi adicionada. Mali, Momoko, Sin, Shen, Max Regri, Verse. Citados: Otara Futamba, Garou 2, Mizuki, não, Jun, não, Shang, não, Shoi, não. Mali, citado não, apareceu, mas Saka apareceu lá, não estava em destaque. Duke King também não. Saka apareceu no final do Oeste, mas todo mundo sabe que ele está preso em outro compromisso. O membro do passado não, Tenji não e Mass People, né? Essa aí foi o nível extremo aí de. E esse foi o vídeo mais do que especial, falando dos personagens com chances reais de aparecerem na Season 3 do KOF 15. E é o que tu indica, o Oswald, o Shen, o Mr. Karate 2 e a Mian. E com o complemento ao que tu indica, tanto da personagem Reverse como da personagem de Tomahaga. E por último, mais importante, do boss de desafio, o Orochi. Esse vai ser o elenco final pelo menos das Ultimate Edition aí do KOF 15, pelo menos até entre o Garou 2 até o KOF 16.
E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e também deixa aí o comentário aí quais os personagens que vocês acham que vai estar na Season 3. E se puder, curta, compartilhe também, se inscreva se você gostou. Tanto que se vocês forem acompanhar os outros vídeos do canal, que vai ter especial também de Fatal Fury, na medida do possível também vai ter os trailers, também tem muitos datamines, spoilers, vazamento, e também como tem gameplay e pré-registro relacionado ao mundo da The King of Fighters e também da CNK. Então continua acompanhando o canal, até a próxima galera, fui!